Ah, minha filha, tem coisa que a gente guarda no peito por anos, décadas até, e um dia sente que precisa contar. Não é para fazer ninguém sofrer, não. É que essas memórias, elas pesam. E quando a gente divide o peso, fica mais leve para carregar. Hoje, aos meus 72 anos, quando olho para trás, vejo que minha vida foi feita de mortes e renascimentos. A primeira morte foi no dia que eu nasci. A segunda, quando tinha 11 anos e provei o gosto amargo da maldade. E o primeiro renascimento. Ah, esse foi o mais doce de todos. Meu nome é Lena. Helena, na verdade, mas desde pequena todo mundo me chamava de Lena. Nasci numa casinha de chão batido, lá no interior, onde o vento assobiava pelas telhas soltas e a chuva entrava pelas frestas. Nasci, mas minha mãe não ficou para me ver crescer. Dizem que foi de uma doença que ninguém conseguiu explicar. Naquele tempo, pobre não fazia exame, só rezava. E as rezas dela não foram suficientes. Fiquei órfã antes mesmo de saber o que era colo de mãe. Antes de sentir o cheiro dela no pescoço, antes de ouvir sua voz me chamando de filha. Tudo o que eu tinha da minha mãe era uma fotografia pequena, desbotada, que meu pai guardava numa gaveta velha do guarda-roupa. Ela tinha um sorriso tímido, os olhos grandes e tristes, como se já soubesse que não ia ficar muito tempo neste mundo. Éramos 6 irmãos. Eu era a caçula, a mais esquecida, a mais calada, a que ninguém notava, só para bater ou xingar. Meus irmãos mais velhos tinham pelo menos alguma lembrança da nossa mãe. Eu não. Eu era só a filha que matou a mãe ao nascer. Era assim que minha madrasta me via, e me fazia sentir isso todos os dias. Ah, minha madrasta! Zulmira era o nome dela. Uma mulher alta, magra, com os olhos sempre franzidos, como se o mundo inteiro fosse uma ofensa pessoal. Ela chegou na nossa casa quando eu tinha uns 2 anos. Meu pai, coitado, estava perdido sem a esposa, 6 filhos pequenos, a roça para cuidar. Quando ela apareceu, ele deve ter pensado que era a salvação. Mas para mim, ela foi o contrário. A gente vivia na miséria. Pão com água, farinha com vento. Quando tinha feijão, era aguado que nem água de poço. Meu pai trabalhava de sol a sol na roça dos outros, ganhava pouco, e o pouco que ganhava, bem, parte dele ficava no bar da esquina. É que meu pai bebia, e bebia junto com ela, minha madrasta, como se a dor dele fosse desculpa para tudo. Eles se juntavam na mesa da cozinha, com aquelas garrafas de cachaça barata, e falavam da vida, das dificuldades, dos filhos que davam trabalho. Eu ficava no cantinho, tentando ser invisível, mas sempre escutava quando ela falava de mim. Essa menina é uma desgraça, ela dizia, apontando o dedo na minha direção. Trouxe azar para esta casa desde que nasceu. Matou a mãe e ainda quer comer nossa comida. Meu pai nunca me defendia. Só balançava a cabeça e enchia o copo de novo. Com o tempo, percebi que ela me odiava de verdade. Não era só grosseria, não. Era maldade. Ela me olhava com desprezo, como se eu tivesse culpa da morte da minha mãe. Como se eu fosse um lembrete vivo de tudo que ela não conseguia ser. Meus irmãos, coitados, eram tratados diferente. Não bem, mas diferente. Ela os xingava, batia de vez em quando, mas comigo era diferente. Era como se ela quisesse me apagar do mundo, me fazer desaparecer. Lembro do cheiro da nossa casa, cheiro de mofo, de roupa mal lavada, de comida requentada. Lembro do som dos chinelos dela arrastando no chão, sempre que ela vinha na minha direção. Lembro da sensação de ter o estômago vazio, roendo por dentro, enquanto ela comia na minha frente sem me oferecer nada. Eu dormia num colchão velho, no chão do quartinho dos fundos, sozinha. Meus irmãos dividiam o quarto maior. Quando chovia, pingava no meu colchão, e eu ficava lá, molhada, com frio, esperando o dia amanhecer. Mas o que me machucava mais não era a fome, não era o frio, era a solidão. Era saber que ninguém ligava se eu estava bem ou mal. Era perceber que, se eu sumisse, talvez nem notassem. Até que chegou aquele dia. Eu tinha 11 anos, magrinha, cheia de ferida nas pernas de tanto ralar no mato, de tanto cair, de tanto apanhar. Era um dia quente, daqueles que o sol queimava até a sombra.
Eu estava brincando no quintal, sozinha, fazendo casinha de boneca com pedaços de tijolo, quando ela me chamou. Lena, vem aqui! A voz dela sempre me dava um frio na barriga. Entrei na cozinha e ela estava lá, parada ao lado do fogão, com um copo na mão. Bebe isso, ela disse, estendendo o copo para mim. Era leite, pelo menos parecia leite. Branco, cremoso. Meu estômago roncou só de ver. Fazia tempo que eu não tomava leite de verdade. Bebe logo, ela repetiu impaciente. Peguei o copo e levei à boca. O cheiro era normal, de leite fresco. Mas quando provei... Ah, minha filha, o gosto era estranho, amargo, doía para engolir. Mas eu estava com tanta fome, com tanta sede, que bebi tudo. Pronto, ela disse, pegando o copo vazio das minhas mãos. Agora vai brincar. Saí para o quintal, mas não consegui brincar. Me senti mal quase na hora. A cabeça rodava, a vista escurecia. Era como se o mundo tivesse começado a girar ao contrário. Meu estômago doía, uma dor funda, que subia até o peito. Tentei chamar por ela, mas a voz não saía. Caí ali mesmo, no chão do quintal, embaixo da mangueira. Lembro do gosto de terra na boca, do cheiro das folhas secas, do sol queimando minha pele. Fiquei entre a vida e a morte. Não sei quanto tempo passei ali. Pode ter sido horas, pode ter sido minutos. Quando voltei a mim, estava deitada no colchão velho, no quartinho dos fundos. Minha madrasta estava ao lado, fingindo cuidar de mim. Tá com febre, ela disse para alguém que não consegui ver. Deve ser verme. Essa menina vive comendo terra. Mas eu sabia que não era verme. Eu sabia que aquele leite... Tinha alguma coisa errada com aquele leite. Só fui entender depois, anos depois, quando já era mulher feita. Ela tinha colocado veneno. Tentou me matar. Eu era só uma criança. E ninguém fez nada. Meu pai bebia, ria, dormia. Ela cuidava da casa, dizia para os vizinhos que eu era doente, mentia sem piscar. Passei dias naquele colchão, delirando de febre, vomitando tudo o que tentava comer. Ela me dava água, às vezes, mas sempre com aquele olhar. Aquele olhar que dizia, por que você não morre logo? Eu queria morrer. Queria parar de sentir dor, de sentir fome, de sentir que não era querida por ninguém. Fechava os olhos e pedia para Deus me levar, me buscar, me tirar daquele lugar. Mas o que meu tio fez, ninguém acreditaria. Meu tio João, irmão da minha mãe, um homem simples, trabalhador do sítio. Ele morava longe, numa propriedade a uns 2 dias de viagem. Raramente vinha nos visitar. Mas naquela semana, apareceu. Lembro da voz dele no portão, grave, cansada da estrada. Cadê os meninos? Minha madrasta foi recebê-lo fingindo alegria. Ah, João, que bom te ver. Entra, entra. Mas quando ele me viu... Ah, minha filha, o rosto dele mudou. Eu estava deitada ali, amarela, com os olhos fundos, sem conseguir falar direito. Ele se ajoelhou do meu lado e tocou minha testa. Que aconteceu com ela? Tá doente, minha madrasta respondeu. Rápido demais. Febre, já tá melhorando. Ele ficou me olhando e eu vi nos olhos dele uma tristeza profunda. Era como se ele tivesse vendo minha mãe ali, pequena, sofrendo. Essa menina vai comigo, ele disse, se levantando. Como assim vai? Ela tá doente, não pode viajar. Ela vai comigo, ele repetiu mais firme. Vai buscar as roupas dela. Ela tentou discutir, falar que meu pai não ia gostar, que eu era problema, que ele não sabia no que estava se metendo. Mas ele olhou nos olhos dela e falou uma coisa que eu nunca esqueci. Se você encostar nela de novo, eu mesmo te enterro com as mãos. O silêncio que ficou na casa foi de cortar o coração. Ela pegou uma mala velha, jogou 2 roupas lá dentro e ele me pegou no colo. Naquele dia, eu renasci. Foi o meu verdadeiro nascimento. Pela 2ª vez. Essas lembranças doem, mas também curam. Se você gosta de histórias assim, minha filha, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas memórias. Elas são importantes. Elas mostram que mesmo quando tudo parece perdido, sempre tem alguém que a gente menos espera para nos salvar. Na próxima parte, vou contar como foi minha vida na casa do tio João. Como foi descobrir o que era carinho de verdade, comida na mesa, cama quentinha.
Como foi aprender a confiar de novo, a sorrir de novo. Porque essa história não é só sobre o veneno que tentaram me dar. É sobre o antídoto que a vida me trouxe depois. A viagem até o sítio do tio João foi a mais longa da minha vida. Não pela distância, que eram apenas umas 2 horas de carroça, mas porque a cada balanço daquelas rodas na estrada de terra, eu ia deixando para trás tudo que conhecia de ruim e descobrindo que existia coisa boa no mundo. Lembro do cheiro dele. Cheiro de sabão de coco, de roupa lavada no rio, de homem que trabalhava na terra, mas se cuidava. Diferente do meu pai, que sempre cheirava a cachaça e suor azedo. Tio João cheirava a limpeza, a dignidade. Durante todo o caminho, ele não falou muito. Só me segurava com cuidado, como se eu fosse feita de vidro e pudesse quebrar a qualquer momento. De vez em quando, sentia sua mão na minha testa, checando se a febre tinha voltado. Tá melhor? Ele perguntava baixinho. Eu só conseguia acenar com a cabeça. Ainda não tinha forças para falar, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que alguém se importava se eu estava bem ou mal. Quando chegamos no sítio, era já quase anoitecer. Vi a casa dele pela primeira vez. Pequena, simples, mas tinha uma coisa que a minha nunca teve. Tinha carinho. Dava para perceber no jeito que as flores cresciam na frente, no cheiro de comida de verdade saindo pela janela, no som de uma viola tocando lá dentro. Margarida, ele chamou, descendo da carroça comigo no colo. Vem cá. Saiu da casa uma mulher que eu nunca tinha visto. Tia Margarida, esposa do tio João. Ela era pequena, redondinha, com um avental florido e o cabelo preso num coque. Mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos dela. Eram olhos que sorriam antes mesmo da boca. Meu Deus do céu, ela disse, vendo meu estado. Que fizeram com essa criança? Tio João não respondeu na hora. Só me entregou para ela, como se estivesse passando o bem mais precioso que tinha. Ela vai ficar com a gente, foi só o que disse. Tia Margarida me pegou no colo. E minha filha, foi a primeira vez na vida que sentiu que era colo de mãe. Ela me abraçou apertado, mas com carinho, e eu senti o cheiro dela. Cheiro de banha de porco, de sabão caseiro, de mulher que passava o dia cuidando da casa com amor. Vamos te dar um banho, minha filha, ela disse entrando na casa. Depois você come alguma coisa gostosa. A casa por dentro era ainda mais acolhedora. Tinha uma mesa grande de madeira, cadeiras simples mas firmes, uma cozinha onde panelas borbulhavam no fogão a lenha. Nas paredes não tinha quadros caros, mas tinha santinhos, fotografias da família, uma toalha bordada que devia ser herança da avó. Tia Margarida preparou uma bacia com água morna, pegou um sabão que cheirava a erva doce e começou a me dar banho. Fazia tempo que ninguém me dava banho. Na casa da madrasta, eu me virava sozinha, com água fria, sem sabão direito. Olha só essas feridas, ela murmurou, passando o pano com cuidado nas minhas pernas. Quem foi que fez isso contigo? Eu não respondi. Ainda não conseguia falar sobre aquilo, mas ela entendeu o silêncio. Não precisa contar agora, disse, enxaguando meu cabelo. Você tá em casa agora. Em casa. Fazia tanto tempo que eu não ouvia essa palavra sendo dita com carinho. Depois do banho, ela me vestiu com uma camisola limpa que cheirava a sol, dessas que ficam horas no varal secando. Me levou para a mesa da cozinha, onde tio João já estava sentado, esperando. Vamos ver se você consegue comer um pouquinho, tia Margarida disse, servindo numa tigela uma sopa que fumegava. Era canja de galinha, simples, mas feita com carinho. Tinha pedaços de frango desfiado, arroz bem cozido, cenoura cortada em cubinhos, cheiro de salsa fresca. Quando provei a primeira colherada, chorei. Não tá gostosa? Tia Margarida perguntou, preocupada. Tá, consegui sussurrar. Tá muito gostosa. Ela entendeu que eu chorava de gratidão, não de tristeza. Ficou ali do meu lado, me incentivando a comer mais uma colherada, depois outra. Tio João comia em silêncio, mas eu via nos olhos dele uma tristeza profunda. Ele sabia que eu tinha passado fome. Sabia que eu tinha sofrido. Amanhã você vai conhecer os animais, ele disse, terminando de comer. Tem galinha, tem porco, tem uma vaca mansinha que dá leite todo dia. Você vai gostar. Leite. A palavra me deu um arrepio.
lembrei do gosto amargo daquele leite que quase me matou. Tio João percebeu minha reação. Que foi, menina? Nada, menti. Só tô cansada. Eles trocaram um olhar que eu só fui entender anos depois. Era o olhar de quem sabe que uma criança machucada precisa de tempo para sarar, que não adianta forçar nada. Tia Margarida me levou para um quartinho nos fundos da casa. Pequeno, mas arrumado. Tinha uma cama de solteiro com colchão de palha, mas era macia, tinha travesseiro de pena e lençóis brancos que cheiravam a lavanda. Esse quarto era do nosso menino, ela disse, alisando o lençol. Mas ele já cresceu, casou, foi embora. Agora é seu, nosso menino. Depois eu soube que eles tinham tido um filho, o Antônio, que tinha ido tentar a vida na cidade grande. Eles sentiam falta dele, mas nunca reclamaram. Apenas arrumaram o quarto com carinho e me deram como presente. Se você precisar de alguma coisa durante a noite, é só chamar, ela disse, me cobrindo com uma manta de lã. A gente dorme ali do lado. Pela primeira vez em anos, dormi em paz. Sem medo de alguém me acordar com um tapa. Sem frio, sem fome. Dormi ouvindo o som dos grilos lá fora, o vento suave nas folhas da jabuticabeira, o ronco baixinho do tio João no quarto ao lado. Quando acordei, no outro dia, pensei que tinha sonhado. Mas o cheiro do café coado na hora, o som da tia Margarida cantarolando na cozinha, o sol entrando limpo pela janela, tudo me mostrava que era real. Bom dia, dorminhoca, tia Margarida disse quando apareci na cozinha. Tá com fome? Tinha uma mesa posta só para mim. Não era luxo, mas tinha fartura. Pão caseiro ainda morno, manteiga amarelinha, queijo fresco, leite. Eu parei quando vi o copo de leite. Que foi? Ela perguntou. Eu não quero leite, consegui dizer. Ela não perguntou por quê. Apenas tirou o copo e trouxe um de água fresca. Pronto. Agora come com vontade. Comi devagar, saboreando cada pedaço. Fazia tempo que comida tinha gosto bom na minha boca. Tio João apareceu na cozinha, já vestido para trabalhar na roça. Hoje você vai ficar com a Margarida, ele disse passando a mão no meu cabelo. Amanhã, se tiver se sentindo melhor, pode vir comigo ver os animais. Passei o dia inteiro com tia Margarida, vendo ela cuidar da casa, da horta, das galinhas. Ela me explicava tudo com paciência, como se fosse a coisa mais importante do mundo me ensinar onde ficavam as coisas. Aqui é onde a gente guarda a farinha, ela dizia, abrindo uma lata grande. Aqui é o açúcar, aqui é o sal. Tudo tem seu lugar, e quando cada coisa está no lugar certo, a casa funciona bem. Eu ouvia tudo, tentando decorar. Queria ser útil, queria mostrar que merecia estar ali. À tarde, ela me ensinou a descascar batatas para janta. Minhas mãos ainda tremiam um pouco, mas ela teve paciência. Não precisa correr, dizia. Vai com calma. Tudo que vale a pena leva tempo. Quando tio João voltou do trabalho, me encontrou ajudando a pôr a mesa. Ele sorriu, um sorriso que iluminou o rosto cansado. Olha só, disse, já tá virando da família. Durante a janta, eles me contaram sobre a vida no sítio. Sobre as estações, sobre quando plantar e quando colher, sobre os vizinhos que vinham visitar nos domingos. Era um mundo completamente diferente do que eu conhecia. Você sabe ler? Tio João perguntou. Balancei a cabeça que não. Na casa do meu pai, escola era coisa para rico. Então a gente vai te ensinar, tia Margarida disse. Toda criança precisa saber ler. Eles falavam do futuro como se eu fosse ficar ali para sempre, como se fosse parte dos planos deles. Eu não conseguia acreditar que tanta coisa boa podia acontecer comigo. Naquela noite, antes de dormir, ouvi eles conversando no quarto ao lado. A parede era fina e as vozes chegavam até mim. Você viu o estado da menina? Tia Margarida dizia. Tá só pele e osso. E essas feridas? Eu sei. A voz do tio João era pesada. Minha irmã tá se revirando no túmulo. Que você acha que fizeram com ela? Tio João demorou para responder. Não sei, mas foi coisa ruim. Muito ruim. Ela não vai mais voltar para lá, vai? Nunca, ele disse firme. Enquanto eu tiver vida, ela não volta para lá. Dormi abraçada naquela promessa.
Pela primeira vez em anos, sonhei com coisas boas. Sonhei com flores no quintal, com pão quentinho, com mãos que me faziam carinho em vez de me bater. Nos dias seguintes, fui me recuperando aos poucos. Ganhei peso, as feridas sararam, comecei a falar mais. Tio João me levou para conhecer os animais, como tinha prometido. Mostrou a horta, me ensinou a plantar, a cuidar das mudas. Planta é igual gente, ele dizia, regando os pés de tomate. Precisa de água, de sol, de cuidado, mas principalmente precisa de amor. Tia Margarida me ensinou a costurar, a cozinhar, a cuidar da casa. Mas principalmente me ensinou a confiar de novo. Toda vez que eu empacava, que ficava com medo, ela dizia: "Calma, minha filha, ninguém vai te machucar aqui." E eu acreditava. Aos poucos fui acreditando. Foram os meses mais felizes da minha vida. Aprendi a rir de novo, a brincar, a ser criança. Tio João me fez uma boneca de pano e tia Margarida costurou roupinhas para ela. Eu brincava no quintal, debaixo da jabuticabeira, inventando histórias, fazendo casinha. Achei que ia ficar ali para sempre, que tinha encontrado minha família de verdade. Mas a vida... a vida às vezes tem planos diferentes dos nossos. Foram 8 meses. 8 meses de paz, de carinho, de descobrir que o mundo podia ser doce. 8 meses aprendendo a ser criança, a confiar, a sonhar com um futuro. Eu já sabia ler algumas palavras. Já ajudava a tia Margarida na cozinha sem derrubar nada. Já conseguia tirar leite da vaca mimosa sem medo. Mimosa. Coitada, ela foi a primeira a me ensinar que nem todo leite vem com veneno. Tia Margarida teve paciência comigo. Sabia que eu tinha medo, mas nunca perguntou o porquê. Só disse um dia: "Vem cá, vamos visitar a mimosa." Me levou pro curral, mostrou como a vaca era mansa, como ela gostava de carinho atrás da orelha. "Olha só como ela é boazinha", tia Margarida dizia, passando a mão no pescoço da vaca. "Ela dá leite pra gente com carinho." Levou semanas até eu conseguir beber um gole, mas quando bebi, chorei. Era doce, cremoso, morno. Tinha gosto de bondade. Tio João tinha feito uma balanço para mim, amarrado no galho grosso da mangueira. Eu passava as tardes ali, balançando devagar, ouvindo o vento nas folhas, vendo as galinhas ciscarem no terreiro. Às vezes, tia Margarida vinha se sentar na cadeira de palha, do meu lado, e ficávamos ali, em silêncio, só curtindo a tarde. "Você é feliz aqui?" ela perguntou um dia. "Muito", respondi sem hesitar. "Então fica para sempre", ela disse sorrindo. "A gente já te considera nossa filha." Nossa filha. Essas palavras aqueceram meu peito por dias. Eu tinha até começado a chamar eles de tio pai e tia mãe. Eles gostavam. Via nos olhos deles a felicidade de ter uma criança na casa de novo. Tio João sempre quis ter mais filhos, mas tia Margarida não conseguiu engravidar depois do Antônio. Eu preenchia esse vazio e eles preenchiam o meu. Mas naquele domingo de março, quando o sol estava começando a esquentar mais forte, anunciando que o verão estava chegando, tudo mudou. Eu estava no quintal, brincando com minha boneca de pano, quando ouvi o barulho de cavalos se aproximando. Era estranho. Domingo de manhã não era hora de visita. Os vizinhos sempre vinham à tarde, depois do almoço. Tio João saiu da casa, enxugando as mãos no pano de prato. Tia Margarida apareceu atrás dele, ainda com o avental sujo de farinha. Ela estava fazendo pão. "Quem será?" ela murmurou. Eu me escondi atrás da mangueira, mas conseguia ver o portão. Era um homem a cavalo. Reconheci imediatamente, e meu sangue gelou. Era meu pai. Ele estava diferente. Mais magro, com a barba por fazer, os olhos vermelhos, mas era ele. "João!" meu pai gritou ainda no portão. "Vim buscar minha filha." Tio João não se mexeu. Ficou parado ali, de braços cruzados, como uma muralha. "Que filha?" ele perguntou, embora soubesse muito bem do que meu pai estava falando. "A Lena? Sei que ela está aqui. É minha filha. E eu vim buscar." Meu pai desceu do cavalo e se aproximou. Estava nervoso, mas falava alto, como quem queria mostrar autoridade. Minha respiração parou. Roubou. Como se eu fosse um objeto, um animal. "Ninguém roubou nada", tio João disse calmo. "A menina estava quase morta quando eu a trouxe.
Estava sendo maltratada. Isso é mentira, meu pai gritou. Ela é minha filha. Tenho direito. Se não devolver, vou chamar as autoridades. Tia Margarida se aproximou do marido. Vi que suas mãos tremiam. A criança tá bem aqui, ela disse. Tá sendo cuidada. Tá estudando. Não me interessa, meu pai berrou. Pai é pai. Ela vem comigo e pronto. Naquele tempo, minha filha, criança, não tinha direito mesmo. Era propriedade do pai, como um animal, como uma ferramenta. Não importava se estava sendo maltratada, se estava feliz. E meu pai sabia disso. Cadê ela? Meu pai perguntou, olhando para o quintal. Tio João olhou para o quintal e me viu atrás da mangueira. Nossos olhos se encontraram, e eu vi neles uma tristeza que partiu meu coração. Lena, ele chamou baixinho. Vem cá. Saí de trás da árvore com as pernas bambas. Minha boneca caiu no chão. Caminhei devagar até onde eles estavam, sentindo o mundo desabar de novo. Quando meu pai me viu, tentou sorrir. Mas era um sorriso falso, ensaiado. Oi, filha, disse. Papai veio te buscar. Papai. Ele nunca tinha me chamado assim antes. Ela não quer ir, tia Margarida disse, se colocando na minha frente. Olha para ela. Tá com medo? Era verdade. Eu estava tremendo, as lágrimas descendo pelo meu rosto. Não quero ir, consegui sussurrar. Não interessa o que ela quer, meu pai disse, ríspido. É menor de idade. Vai comigo. Tio João tentou argumentar. Disse que podia provar que eu estava sendo maltratada, que tinha testemunhas. Mas meu pai não queria ouvir. Chega de conversa, ele gritou. Vou dar o escândalo que for preciso. Vou gritar para a vizinhança inteira que vocês roubaram minha filha. Era uma ameaça real. No interior, a fofoca e o escândalo podiam destruir a reputação de uma família. Tio João sabia disso. Tio João suspirou, derrotado. Sabia que não podia lutar contra um pai determinado a levar a filha embora. Por favor, tia Margarida implorou com lágrimas nos olhos. Ela quase morreu lá. Olha como ela tá agora. Olha como ela era quando chegou. Invenção, meu pai disse. Minha filha sempre foi bem cuidada. Mentira. Era tudo mentira e todo mundo ali sabia. Mas a verdade não importava. O que importava era que eu era filha dele. Era propriedade dele. Tio João se ajoelhou na minha frente. Suas mãos grandes e calejadas seguraram meu rosto com carinho. Lena, ele disse, com a voz embargada. Você vai ter que ir, mas escuta bem o que eu vou te falar. Eu não conseguia parar de chorar. Queria correr, me esconder, virar fumaça e desaparecer. Você aprendeu coisas aqui, ele continuou. Aprendeu que existe bondade no mundo. Aprendeu que você vale alguma coisa. Não esquece disso, tá ouvindo? Não esquece nunca. Tia Margarida se aproximou, tirou uma coisa do bolso do avental. Era uma santinha, pequena, de Nossa Senhora Aparecida. Guarda isso, ela disse, colocando a santa na minha mão. Sempre que se sentir sozinha, lembra que tem gente que te ama de verdade. Vamos logo, meu pai disse impaciente. Já perdi muito tempo aqui. Meu pai me pegou pelo braço, não com carinho, mas com pressa, como se eu fosse um animal fugitivo que ele tinha capturado. Despede, ele disse, fingindo bondade. Me voltei para tio João e tia Margarida. Eles estavam chorando, tentando esconder, mas eu via. Obrigada, consegui dizer. Por tudo. A gente te ama, tia Margarida sussurrou. Nunca esquece que a gente te ama. Meu pai me colocou no cavalo dele, na frente da cela. O cheiro dele, cachaça, suor, raiva, me fez lembrar de tudo que eu tinha conseguido esquecer. Quando o cavalo começou a andar, me virei para trás. Vi tio João com o braço em volta da tia Margarida, os dois parados no portão, vendo eu ir embora. Acenaram até eu sumir na curva da estrada. A viagem de volta foi um inferno. Meu pai não falou comigo. De vez em quando, apertava meu braço com força, como se quisesse ter certeza de que eu não ia pular do cavalo e correr. Quando chegamos na minha antiga casa, nada tinha mudado. A mesma sujeira, o mesmo cheiro ruim, a mesma sensação de desespero. E lá estava ela, minha madrasta, Zulmira. Ela me olhou com aquele mesmo ódio de sempre, mas agora tinha algo mais. Tinha raiva. Raiva de eu ter sobrevivido, de ter voltado. Então a princesinha voltou. Ela disse, com veneno na voz.
Meu pai entrou na casa sem dizer nada. Já estava atrás da garrafa de cachaça. Fiquei parada ali no terreiro, segurando minha boneca de pano e a santinha da tia Margarida. De repente, senti uma mão na minha nuca. Era ela. Você vai ver, ela sussurrou no meu ouvido. Você vai ver o que acontece com menina que foge de casa. Naquela noite, deitada no mesmo colchão velho, no mesmo quartinho dos fundos, olhei pela janela e vi as estrelas. Eram as mesmas estrelas que eu via da janela do sítio, mas pareciam mais fracas, mais distantes. Apertei a santinha na minha mão e tentei lembrar do cheiro da canja da tia Margarida, do som da viola do tio João, da sensação de ser amada, porque eu sabia que ia precisar dessas lembranças. Sabia que os dias que viriam seriam duros, e foram. 3 dias depois que voltei, minha madrasta começou a me dar tarefas impossíveis. Lavar roupa no rio antes do sol nascer, limpar a casa inteira sozinha. Cozinhar para a família toda, sendo que eu mal alcançava o fogão. Quando eu não dava conta, apanhava. Quando dava conta, apanhava do mesmo jeito, porque estava demorando muito ou estava fazendo errado. Meu pai fingia não ver, ou talvez não quisesse ver mesmo. Ele saía de manhã, voltava bêbado de noite e se trancava no quarto. Meus irmãos, coitados, eles tinham medo dela também. Não podiam me defender sem arriscar apanhar junto. Mas a pior parte não era o trabalho pesado nem os tapas. A pior parte era saber que eu tinha sido feliz. Conhecer o gosto da felicidade e ter que viver sem ela. Todas as noites, antes de dormir, segurava a santinha e sussurrava uma oração que tia Margarida tinha me ensinado. Nossa Senhora, protege quem não tem ninguém para proteger. E todas as noites sonhava que estava de volta no sítio, balançando na mangueira, ouvindo tia Margarida cantarolar na cozinha. Mas sempre acordava no mesmo lugar, no mesmo inferno. Foi quando eu entendi uma coisa. Às vezes, a vida te dá um gosto de paraíso, só para você saber que ele existe. Para você não desistir de procurar ele de novo. Porque eu não ia desistir. Não importava quanto tempo demorasse, não importava o que eu tivesse que aguentar. Um dia eu ia encontrar meu caminho de volta para a felicidade. Um dia. Se os primeiros dias depois que voltei foram ruins, as semanas que vieram foram um inferno que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Minha madrasta. Ah, ela tinha guardado toda a raiva daqueles 8 meses que eu fiquei fora. E despejou tudo em cima de mim, com juros. Era como se ela tivesse feito uma lista mental de todas as humilhações que queria me fazer passar. Acordava às 4 da manhã e me sacudia no colchão. Levanta, vagabunda, vai lavar roupa no rio. O rio ficava longe, uns 20 minutos caminhando. Eu tinha que carregar uma trouxa de roupa suja maior que eu, equilibrar na cabeça uma bacia de metal que pesava mais que meu próprio corpo. Minhas pernas ainda estavam fracas de quando quase morri envenenada, mas isso não importava para ela. Chegava no rio quando ainda estava escuro. A água era gelada, cortava a pele. Meus dedos ficavam roxos, doíam tanto que às vezes eu chorava de dor. Mas tinha que esfregar aquelas roupas até sair todo o encardido. Tinha que torcer com força, tinha que estender no varal improvisado que eu mesma fazia com galhos. E quando voltava para casa, carregando a roupa molhada que pesava o dobro, ela sempre encontrava defeito. Olha essa mancha aqui, não sabe nem lavar roupa, vai ter que voltar e lavar tudo de novo. Às vezes era verdade, tinha ficado alguma mancha. Às vezes era mentira, só para me ver chorar. Mas eu tinha que voltar para o rio, fazer tudo de novo. Meus irmãos, coitados, eles tentavam me ajudar quando ela não estava olhando. A Cida, que era só 2 anos mais velha que eu, às vezes levava um pedaço de pão escondido para mim. O Zé, que tinha 16 anos, carregava a bacia quando ela não via. Lena, ele sussurrava, aguenta firme. Um dia isso vai acabar. Mas como ia acabar? Eu era uma criança. Não tinha para onde ir. Não tinha ninguém para me defender. Tio João e tia Margarida moravam longe demais, e eu sabia que se tentasse fugir de novo, as consequências seriam piores, porque minha madrasta tinha deixado bem claro: se você tentar fugir outra vez, eu te mato, e dessa vez ninguém vai chegar a tempo de te salvar. Eu acreditava nela.
Tinha certeza de que ela era capaz. Além de lavar roupa, eu tinha que limpar a casa inteira sozinha. Varrer, passar pano, limpar o banheiro, que era um buraco fedorento nos fundos do quintal. Tinha que cozinhar para a família toda, sendo que mal alcançava o fogão. Subia numa cadeira de palha que balançava, tentando mexer a panela sem me queimar. A comida que ela me dava era o resto do resto. Se sobrava um pouco de feijão no fundo da panela, misturado com água para render, era o que eu comia. Se tinha um pedaço de pão duro que ninguém quis, era meu almoço. Às vezes passava o dia inteiro só com farinha misturada com água. Emagreci tanto que as roupas que tia Margarida tinha costurado para mim ficaram frouxas. Meus ossos apareciam embaixo da pele. Minhas forças foram sumindo, aos poucos. Mas o pior de tudo não era a fome nem o cansaço. Era a solidão. Era saber que ninguém se importava se eu estava sofrendo. Era deitar no colchão velho todas as noites e sentir que o mundo tinha esquecido que eu existia. Meu pai, ele saía de manhã cedo para trabalhar na roça dos outros, voltava de noite bêbado e se trancava no quarto com ela. Às vezes eu ouvia eles rindo, conversando, como se eu não existisse, como se não tivessem arrancado uma criança dos braços de quem a amava. Teve uma noite que ouvi eles falando sobre mim. Essa menina tá dando muito trabalho, minha madrasta dizia. Não serve para nada, só come nossa comida. Então põe ela para trabalhar mais, meu pai respondeu. Já ponho, mas ela é fraca, não aguenta o serviço, devia ter deixado ela morrer naquela vez. Naquela vez, quando ela me deu o leite com veneno. Eles falavam disso como se fosse uma coisa normal, como quem discute o tempo. Pois é, meu pai concordou. Mas agora ela tá aqui. Tem que se virar. Se virar. Eu tinha 12 anos e tinha que me virar sozinha num mundo que me queria morta. Foi nessa época que comecei a ter pesadelos. Sonhava que estava bebendo leite de novo e o gosto amargo voltava na minha boca. Acordava sufocada, o coração batendo descompassado. Outras vezes, sonhava que tio João e tia Margarida tinham esquecido de mim, que nem se lembravam mais que eu existia. Mas teve um sonho diferente. Sonhei com minha mãe. Ela apareceu para mim numa noite que eu estava com muita febre. Devia ser da desnutrição, do cansaço, sei lá. Mas ela veio, sentou na beirada do meu colchão e me fez carinho no cabelo. Era igual à fotografia que meu pai guardava, mas viva. Tinha o mesmo sorriso tímido, os mesmos olhos grandes, só que agora eles estavam tristes. Minha filha, ela disse, com uma voz doce que eu nunca tinha ouvido antes. Por que você não luta? Eu não sei lutar, mãe, respondi no sonho. Eu sou pequena. Você não é pequena, ela disse. Você é forte, mais forte do que imagina. Seu tio João te ensinou isso. Ele me ensinou? Ensinou sim. Te ensinou que você vale alguma coisa. Te ensinou que existe amor no mundo. Agora você precisa usar essa força para sobreviver. Como? Ela sorriu e por um momento não parecia mais triste. Você vai descobrir. Mas não desiste, tá ouvindo? Não desiste de viver. Acordei com o rosto molhado de lágrimas, mas pela primeira vez em semanas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de saudade, de amor. Saudade de uma mãe que eu nunca conheci, mas que de alguma forma estava comigo. Foi depois desse sonho que comecei a mudanças pequenas coisas. Percebi que minha madrasta tinha horários. Ela dormia até tarde, então de manhã cedinho eu tinha uns minutos de paz. Comecei a usar esses minutos para comer as frutinhas que caíam da goiabeira dos fundos. Escondida, rapidinho, mas pelo menos estava comendo alguma coisa. Descobri que ela ia visitar a comadre toda quinta-feira à tarde. Nesses momentos, eu corria para o quartinho onde guardava minha boneca de pano e a santinha da tia Margarida. Abraçava elas e fingir que estava de volta no sítio. Comecei a economizar. Quando sobrava um pedacinho de sabão, eu guardava. Quando achava uma moeda no chão, escondia. Não sabia bem para quê, mas sentia que podia ser importante mais tarde. E comecei a observar. Percebi que minha madrasta tinha medo de certas coisas. Tinha medo do padre, que às vezes passava na nossa casa. Tinha medo dos vizinhos descobrirem como ela me tratava. Tinha medo de ficar sozinha de noite quando meu pai saía para beber. Era pouco, mas era alguma coisa.
Era como se o sonho com minha mãe tivesse me dado óculos novos, e agora eu conseguia enxergar coisas que antes não via. Teve um dia que ela foi longe demais. Foi num domingo, dia que eu sempre limpava a casa inteira. Estava varrendo a sala quando derrubei sem querer um prato velho. Ele quebrou no chão, fez um barulho danado. Ela veio correndo da cozinha, os olhos pegando fogo. "Sua desgraçada! Quebrou meu prato!" Era um prato feio, rachado, que ninguém usava. Mas para ela foi motivo suficiente. Me deu um tapa na cara tão forte que vi estrelas. Depois outro. Depois mais outro. Comecei a sangrar pelo nariz. "Para!" gritei, tentando me proteger com os braços. "Para, por favor!" Mas ela não parou. Pegou um chinelo e começou a me bater com ele. Nas costas, na cabeça, onde conseguisse acertar. Foi quando aconteceu uma coisa que mudou tudo. A porta da frente se abriu e entrou Dona Conceição, nossa vizinha. Uma senhora de mais de 60 anos, muito respeitada na vizinhança. Ela tinha vindo pedir um pouco de sal emprestado. Quando viu a cena, eu no chão, sangrando, minha madrasta com o chinelo na mão, parou na porta de boca aberta. "Zulmira", ela disse, horrorizada. Que você está fazendo com essa criança?" Minha madrasta ficou vermelha. Abaixou o chinelo, tentou sorrir. "Ah, Dona Conceição, é que ela quebrou um prato. Tava só dando uma correção." Dona Conceição olhou para mim, depois para ela, depois para mim de novo. Vi nos olhos da senhora uma indignação que ninguém nunca tinha mostrado antes. "Correção?" ela repetiu. "Isso não é correção. Isso é maldade." Ela se aproximou, me ajudou a levantar. Suas mãos eram gentis, iguais às da tia Margarida. "Você tá bem, filha?" Não consegui responder. Apenas chorei. "Zulmira", Dona Conceição disse, virando-se para minha madrasta. "Eu vou falar com o padre. E vou falar com as outras mulheres da vizinhança. Isso que você faz com essa menina não é de cristão." Minha madrasta ficou branca. O padre e as vizinhas eram as únicas coisas que ela respeitava, as únicas que podiam fazer ela ter vergonha. "Dona Conceição, a senhora não entende. Essa menina dá muito trabalho." "Trabalho nada", a senhora cortou. "Ela é uma criança, e criança não se bate assim." Dona Conceição saiu da nossa casa nesse dia levando mais do que sal. Levou a certeza de que alguma coisa precisava mudar. E mudou. Não da noite para o dia, mas mudou. Porque pela primeira vez alguém tinha visto. Alguém sabia. E no interior, minha filha, a fofoca corre mais rápido que cavalo assustado. Em 3 dias, a vizinhança inteira estava comentando como Zulmira maltratava a enteada. Ela ficou com vergonha. Começou a me bater menos, pelo menos quando tinha gente por perto. Começou a fingir que me dava comida quando vinha visita. Não era muito, mas era o começo de alguma coisa. Era a primeira rachadura na parede de maldade que me cercava. E eu entendi uma lição que carrego até hoje. Às vezes, tudo o que a gente precisa é que uma pessoa veja a nossa dor. Uma pessoa que se importe. Uma pessoa que fale por nós quando a gente não tem voz. Dona Conceição foi meu anjo naquele momento. E eu nem sabia que coisa maior ainda estava por vir. Depois que Dona Conceição viu o que se passava na nossa casa, as coisas começaram a mudar devagarzinho. Não foi do dia para a noite, não. Foi como quando a gente planta uma semente. Primeiro brota, depois cresce, até que vira árvore. A diferença é que essa semente era de esperança. O padre começou a aparecer mais na nossa casa. Padre Antônio, um homem baixinho, de cabelo grisalho, que sempre cheirava a incenso e bondade. Ele nunca falou diretamente sobre mim, mas começou a dar umas indiretas que minha madrasta entendia muito bem. "Zulmira", ele dizia, sentado na nossa mesa torta, tomando café aguado. "Criança órfã é bênção de Deus. Quem cuida bem dela, ganha o céu. Quem maltrata..." E fazia uma pausa, olhando bem nos olhos dela. "Bem, você sabe onde vai parar." Ela ficava vermelha, baixava a cabeça, murmurava que sim, que sabia. As vizinhas também começaram a prestar mais atenção. Dona Conceição falou com Dona Rosa, que falou com Dona Maria, que falou com Dona Teresa. No interior, minha filha, as mulheres têm um poder que o povo subestima. Elas sabem tudo o que acontece em cada casa. E quando se juntam para proteger alguém,
Bem, até homem bruto tem que respeitar. Minha madrasta começou a me dar comida de verdade quando tinha visita. Fingia carinho comigo na frente dos outros. Vai, minha filha, come mais um pouquinho, ela dizia, com uma voz doce que eu sabia ser falsa, mas que mesmo assim aquecia um cantinho do meu coração. Porque fome é fome, né? E carinho fingido ainda é melhor que nenhum carinho. Mas a mudança mais importante veio de um jeito que eu nunca esperava. Tinha uma moça na vizinhança, a Dalva, filha da dona Conceição. Ela era nova, uns 20 e poucos anos, e trabalhava na casa de uma família rica da cidade. Todo mês, ela vinha visitar a mãe e sempre trazia histórias do mundo lá fora. Um dia, ela estava na nossa casa tomando café com minha madrasta, que fingia ser boa pessoa quando tinha gente olhando, e começou a falar sobre a patroa dela. Dona Helena é muito boa comigo, ela contava. Me trata como família. E olha que ela tem uma porção de empregada, mas comigo é diferente. Sabe por quê? Minha madrasta fez que não com a cabeça, fingindo interesse. Porque eu sei ler e escrever, Dalva disse com orgulho. Aprendi com o padre quando era menina. A patroa diz que é difícil achar empregada que sabe ler. Por isso me paga melhor, me dá roupa boa, me trata bem. Saber ler. Lembro que tio João tinha começado a me ensinar, naqueles 8 meses abençoados. Eu sabia algumas palavras, conseguia juntar algumas letras, mas depois que voltei, nunca mais toquei num livro. É mesmo? Minha madrasta perguntou, e eu percebi um brilho diferente nos olhos dela. Um brilho de interesse. É sim. Dona Helena sempre fala, Dalva, você vale ouro porque sabe ler minhas cartas, sabe fazer as contas da casa, sabe escrever os recados. Ela até aumentou meu salário no mês passado. Salário, dinheiro. Vi que minha madrasta estava calculando na cabeça. Depois que Dalva foi embora, ela ficou quieta o resto do dia. Parecia estar pensando em alguma coisa importante. Na noite seguinte, depois da janta, que pela primeira vez em meses incluiu um pedaço de carne para mim, ela me chamou. Lena, disse com uma voz que eu não reconhecia. Você sabe ler? Um pouquinho, respondi, com medo de que fosse uma pegadinha. Quanto é um pouquinho? Fui até a parede onde tinha um santinho pregado e li São José. Depois, peguei um pedaço de papel velho e escrevi meu nome. Ela ficou olhando, impressionada. Quem te ensinou? O tio João. Corrigi rapidamente. Sabia que ela não gostava quando eu falava deles. Ela ficou em silêncio um tempo comprido. Depois falou uma coisa que me surpreendeu. Você vai continuar aprendendo. Como? Vai na casa do padre. Toda terça e quinta, depois dos serviços de casa, ele ensina às crianças da vizinhança. Não conseguia acreditar. De verdade? De verdade, mas escuta bem. E aqui a voz dela voltou a ser dura. Se você não aprender direito, se o padre reclamar de você, se você me fizer passar vergonha, você vai ver o que acontece. Entendi. Ela não estava fazendo aquilo por bondade. Estava fazendo porque viu uma oportunidade. Se eu aprendesse a ler bem, um dia poderia trabalhar numa casa boa, ganhar dinheiro e parte desse dinheiro viria para ela. Mas sabe o que é? Não me importei com os motivos dela. O que importava é que eu ia poder estudar de novo. Na terça-feira seguinte, depois de terminar toda a limpeza da casa, fui até a casinha do padre. Era pequena, simples, com uma sala onde ele recebia as crianças para ensinar as primeiras letras. Quando entrei, havia 5 crianças sentadas em banquinhos de madeira, cada uma com um pedaço de papel e um lápis pequeno. O padre Antônio me viu e sorriu. Olha só quem chegou, disse. A Lena. Vem cá, filha. Me deu um banquinho, um papel e um lápis. Era a primeira vez em meses que eu segurava um lápis. Minhas mãos tremeram. Vamos ver o que você lembra, ele disse, escrevendo algumas palavras no quadro, que era na verdade um pedaço de madeira pintado de preto. Consegui ler casa, gato, boneca. As outras crianças ficaram impressionadas. Eu era uma das mais novas, mas sabia mais que elas. Muito bem, Padre Antônio disse. Você tem boa base. Vamos te ensinar mais. E me ensinou. 2 vezes por semana, durante 2 horas, eu mergulhava num mundo de palavras e números. Aprendi a escrever frases inteiras, a fazer contas de somar e diminuir, a ler trechos da Bíblia. Mas mais que isso,
Aprendi que eu era inteligente, que minha cabeça funcionava bem, que eu podia aprender coisas difíceis e guardar elas na memória. O padre sempre dizia: Lena, você tem um dom. Deus te deu uma mente boa. Não desperdice. Em casa, minha madrasta perguntava o que eu tinha aprendido. Eu mostrava, escrevendo no chão de terra com um graveto. Ela ficava satisfeita. Às vezes até orgulhosa, como se eu fosse uma galinha que estava botando ovos de ouro. Os meses foram passando, e eu fui ficando mais forte. Não só no corpo, porque finalmente estava comendo melhor, mas na alma. Cada palavra nova que aprendia era como um tijolinho que eu colocava na muralha da minha autoestima. Um dia, Padre Antônio me chamou para conversar sozinha. Lena, ele disse, sentando numa cadeira de palha, você está crescendo. Logo vai ser uma moça. Precisa pensar no futuro. Como assim, padre? Você sabe ler melhor que muita gente adulta da região. Sabe escrever, sabe fazer contas. Com isso, você pode conseguir um trabalho bom. Trabalho. A palavra me deu um friozinho na barriga. Significava sair de casa, ter dinheiro próprio, ser independente. Que tipo de trabalho? Conheço algumas famílias na cidade que precisam de moça para ajudar na casa, mas que saiba ler e escrever. Para ajudar com correspondência, fazer lista de compras, ensinar as crianças. É um trabalho digno. Digno. Ninguém nunca tinha usado essa palavra falando de mim. Mas eu ainda sou criança, disse. Você tem 14 anos agora. No interior, menina de 14 já é considerada moça, e você é madura além da idade. Madura além da idade. O sofrimento tinha me obrigado a crescer depressa. O que o senhor acha que eu devo fazer? Ele pensou um pouco antes de responder. Acho que você deve terminar de aprender tudo que eu posso te ensinar. Mais uns 6 meses, e você vai estar pronta. Aí conversamos com sua família sobre essa possibilidade. 6 meses. Parecia uma eternidade, mas ao mesmo tempo parecia pouco. Pela primeira vez na vida, eu tinha um objetivo, um plano, uma esperança concreta. Voltei para casa naquele dia caminhando nas nuvens. Quando minha madrasta perguntou o que eu tinha aprendido, contei sobre a conversa com o padre. Trabalho na cidade? Ela repetiu, e vi que os olhos dela brilharam. Ganhando dinheiro? É o que o padre falou. Então você vai estudar ainda mais, ela decidiu. Vai aprender tudo que ele puder te ensinar. A partir daquele dia, ela me incentivava nos estudos. Não por amor, claro, mas porque via dinheiro no final do túnel. E para mim, tanto fazia. O resultado era o mesmo. Eu ia poder estudar, ia poder crescer, ia poder me preparar para uma vida diferente. Comecei a sonhar acordada. Imaginava como seria trabalhar numa casa limpa, com gente educada, tendo meu próprio quarto, minhas próprias roupas, meu próprio dinheiro. Imaginava escrevendo cartas, lendo livros, ensinando crianças. Imaginava sendo livre. Teve uma noite que segurei a santinha da tia Margarida e sussurrei. Nossa Senhora, a senhora está me ajudando a encontrar meu caminho? E eu juro que senti um calorzinho no peito, como se ela tivesse respondido que sim. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Se você tem filha, neta, se conhece alguma menina que está passando dificuldade, lembra dela que mesmo quando tudo parece perdido, sempre tem uma porta que pode se abrir. Às vezes, a gente só precisa aprender a ler as placas que mostram onde essas portas estão. Porque foi isso que aconteceu comigo. O estudo foi minha primeira porta. A primeira real possibilidade de mudança. Mas ainda faltava eu descobrir que tinha mais portas à minha frente. E que uma delas ia me levar de volta para onde meu coração sempre pertenceu. Os 6 meses que se seguiram foram os mais esperançosos da minha vida até então. Cada dia que passava, eu sentia que estava construindo algo, me preparando para uma vida que eu mesma ia escolher. Padre Antônio me ensinou não só a ler e escrever bem, mas também matemática, um pouco de geografia e, principalmente, ele me ensinou que eu tinha valor. Lena, ele dizia, depois de uma aula especialmente difícil, onde eu tinha conseguido resolver todos os problemas, você não é só inteligente, você é determinada. Isso vale mais que qualquer talento natural. Determinada. Gostei dessa palavra.
Guardei ela no coração. Mas o destino... o destino às vezes escreve histórias mais bonitas do que qualquer um de nós conseguiria imaginar. Foi numa quinta-feira de dezembro, o calor já apertando, quando o padre Antônio me chamou para conversar depois da aula. Lena, tenho uma notícia, ele disse. Mas havia algo diferente no jeito dele falar. Uma animação, como se estivesse guardando uma surpresa boa. Que notícia, padre? Recebi uma carta hoje, de um homem chamado João Silva. Você conhece esse nome? Meu coração parou. João Silva, tio João. Conheço, consegui sussurrar. Ele perguntou sobre você. Queria saber como você estava, se ainda morava aqui. Disse que é seu tio. As lágrimas começaram a descer antes mesmo de eu conseguir falar. Eles não tinham me esquecido. Depois de todos esses anos, eles ainda se lembravam de mim. Padre, ele e a esposa dele me cuidaram quando eu era pequena. Foram as únicas pessoas que me trataram com carinho. Padre Antônio assentiu, como se já soubesse disso. Pois então você vai ficar feliz de saber que eles querem te ver. Estão vindo aqui no domingo. No domingo. Era dali a 3 dias. 3 dias que pareceram 3 anos. Contei para minha madrasta sobre a carta. Ela franziu o rosto, claramente não gostou da ideia, mas não podia impedir. Afinal, era o irmão da minha mãe, e ele tinha direitos sobre mim tanto quanto meu pai. Naqueles 3 dias, não consegui pensar em outra coisa. Como será que eles estavam? Será que ainda moravam no mesmo sítio? Será que ainda se importavam comigo? Ou só queriam matar a curiosidade? Domingo chegou com um sol radiante. Me arrumei com a roupa menos remendada que tinha, penteei o cabelo com carinho e fiquei esperando no portão da frente. Quando vi a carroça se aproximando na estrada, reconheci imediatamente a silhueta do tio João. Mais velho, um pouco curvado, mas era ele. E ao lado dele, pequenina como sempre, tia Margarida. Corri em direção à carroça antes mesmo dela parar. Tio João desceu e me abraçou tão forte que pensei que ia quebrar minhas costelas. Cheirava do mesmo jeito, sabão de coco e homem trabalhador. Minha menina, ele disse com a voz embargada. Como você cresceu? Tia Margarida desceu da carroça e também me abraçou. Era menor que eu agora, mas aquele abraço ainda tinha o mesmo poder de me fazer sentir segura. Deixa eu te olhar direito, ela disse, me segurando pelos ombros. Tá tão magra. Mas tá bonita. Virou uma moça. Conversamos no portão mesmo, porque eu não queria levar eles para dentro de casa. Não queria que vissem como eu vivia. Não queria que minha madrasta fizesse alguma maldade. Contei sobre os estudos, sobre Padre Antônio, sobre como tinha aprendido a ler e escrever bem. Eles ficaram orgulhosos, sorriram como pais que ouvem que o filho passou numa prova difícil. Sempre soube que você era inteligente, tio João disse. Desde pequena você prestava atenção em tudo. Queria aprender. Foi quando tia Margarida fez a pergunta que mudaria minha vida. Lena, você é feliz aqui? Olhei para a casa atrás de mim, onde minha madrasta estava espiando pela janela. Olhei para a terra onde eu tinha derramado tanto suor e lágrimas. Olhei para eles, que representavam tudo de bom que eu tinha conhecido na vida. Não, respondi, honesta. Não sou feliz aqui. Eles trocaram um olhar que eu conhecia bem. Era o mesmo olhar que tinham trocado anos antes, quando decidiram me levar embora da primeira vez. E se você viesse morar com a gente de novo? Tio João perguntou. O mundo parou. O coração parou. Até o vento parou de soprar. Como assim? Você já é moça agora, tia Margarida explicou. Pode escolher onde quer morar. E no sítio tem trabalho para você. Podemos pagar um salário pequeno, te dar casa e comida, te tratar como família. Mas... E meu pai? E ela? Conversamos com eles antes de vir te procurar, tio João disse. Oferecemos pagar uma quantia todo mês, uma ajuda para a família. Eles concordaram. Concordaram. Meu pai e minha madrasta tinham concordado em me deixar ir embora em troca de dinheiro. De um lado, doeu saber que eu valia tão pouco para eles. Do outro lado, foi libertador. Eles estavam literalmente me vendendo a liberdade. E você? Tia Margarida perguntou. Quer vir? Querer? Era pouco. Eu precisava. Era como se tivessem me oferecido ar para respirar. Quero, disse, e comecei a chorar. Quero muito.
Então vai buscar suas coisas. Tio João sorriu. A gente te espera aqui. Entrei em casa pela última vez. Peguei a mala velha, coloquei as 2 roupas que prestavam, minha boneca de pano já desbotada e a santinha da tia Margarida que nunca tinha me abandonado. Minha madrasta estava na cozinha, fingindo que não se importava. Então você vai mesmo, ela disse sem olhar para mim. Vou. Espero que seja feliz, disse, mas o tom era de quem estava dizendo, espero que se dane. Não respondi, apenas saí. Meu pai apareceu na hora de eu ir embora. Veio me dar um abraço de despedida que não senti carinho nenhum. Era protocolo, obrigação. Se cuida, ele disse. Me cuido. E foi só. Sem vai com Deus, sem saudades, sem volta sempre. Era como se estivesse vendendo uma galinha no mercado. Subi na carroça entre tio João e tia Margarida. Quando ela começou a se mover, me virei para trás uma última vez. Vi a casa onde tinha sofrido tanto, onde quase tinha morrido, onde tinha aprendido que o mundo podia ser cruel. Mas também onde tinha aprendido a sonhar com algo melhor. Nunca mais, sussurrei para mim mesma. Nunca mais vou deixar ninguém me tratar mal. A viagem de volta para o sítio foi completamente diferente da primeira vez. Agora, eu não estava sendo salva. Eu estava escolhendo ser salva. Era uma diferença enorme. Conversamos durante todo o caminho. Eles me contaram as novidades. Tinham aumentado o sítio. Agora tinham mais animais, mais plantações. O Antônio, filho deles, tinha se casado e morado na cidade, mas vinha visitar sempre. E tem mais uma coisa, tia Margarida disse, com um sorriso travesso. Guardamos seu quarto exatamente como você deixou. Meu quarto. Durante todos esses anos, eles tinham mantido meu quarto, como se soubessem que um dia eu voltaria. Quando chegamos no sítio, era já quase anoitecer. A casa estava exatamente como eu lembrava, só um pouco maior. O cheiro era o mesmo. Comida boa, limpeza, carinho. Entramos, e tia Margarida foi direto para a cozinha preparar alguma coisa para eu comer. Tio João me levou até o quartinho dos fundos. A porta se abriu, e eu quase desmaiei. Era verdade, estava tudo igual. A mesma cama, o mesmo lençol com cheiro de lavanda, a mesma janela de onde eu via a jabuticabeira. Bem-vinda em casa, ele disse. Em casa. Finalmente, em casa. Naquela noite, depois de comer uma canja que me fez lembrar de tudo que era bom no mundo, me deitei na minha cama. Minha cama. E olhei pela janela. As mesmas estrelas de sempre, mas agora pareciam mais brilhantes. Segurei a santinha e fiz uma oração diferente das outras. Obrigada, por me ensinar que vale a pena aguentar o sofrimento quando ele nos leva para algo melhor. Obrigada por me mostrar que sempre existe uma porta de saída, mesmo quando a gente não consegue enxergar. Daquela cama em diante, minha vida floresceu. Trabalhei no sítio, mas era um trabalho digno, respeitado. Usei minha educação para ajudar com a papelada, as contas, a correspondência. Aprendi a plantar, a cuidar dos animais, a cozinhar. Mas principalmente aprendi a me amar, a me respeitar, a nunca mais aceitar migalhas quando eu merecia o pão inteiro. Anos depois, conheci um homem bom, me casei, tive filhos. Criei eles sabendo que amor verdadeiro existe, que família não é só quem tem o mesmo sangue. É quem cuida, quem protege, quem ama sem condições. Hoje, aos meus 72 anos, quando vejo alguma criança sofrendo, quando vejo alguma mulher sendo maltratada, eu me lembro. Sempre existe uma saída. Sempre existe alguém disposto a ajudar. Sempre existe uma segunda chance. Às vezes, a vida nos quebra para nos ensinar a nos reconstruir mais fortes. Às vezes, o veneno que tentam nos dar vira remédio, porque nos obriga a descobrir do que somos feitos por dentro. Eu era só uma menina de 11 anos quando provei o gosto da maldade. Mas também fui uma menina de 11 anos que descobriu que existem pessoas dispostas a morrer por nós. E que o amor verdadeiro, uma vez plantado no nosso coração, ninguém consegue arrancar. Tio João e tia Margarida já se foram. Deus os tenha. Mas o amor que eles me deram continua vivo. Continua salvando vidas.
Porque eu passei esse amor para os meus filhos, que passaram para os filhos deles. E agora passo para vocês. Porque é assim que a gente vence a maldade do mundo, minha filha. É plantando amor onde só tinha ódio. É mostrando para quem está sofrendo que a dor passa, mas a esperança fica. É lembrando sempre que não importa quantas vezes tentem nos quebrar, nós renascemos, mais fortes, mais sábias, mais bonitas. Nós renascemos.